dizer uma coisa para os irmãos e para vocês. Eu fico muito feliz de ter o privilégio de pregar nesse aniversário da nossa UPA, esse 8º ano de reorganização, e faço isso. O pastor Alex hoje está falando que ele, assim, não é tão sentimental, é o jeito dele. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu tenho refletido esses últimos dias sobre o caráter da minha saída da igreja. E uma das coisas assim que meu coração assim se alegra profundamente é de ver hoje aqui adolescentes que, quando aqui cheguei, estavam saindo, migrando da UCP, e que hoje se tornam realidade como adolescentes que vão se firmando num caráter realmente de gente comprometida com o Evangelho de Jesus. Tem outros que chegaram agora, recentemente, para a União de Adolescentes, mas a gente fica feliz de ver que o grupo está bastante animado no Senhor. É tão gostoso saber que há uma responsabilidade dos pais de vocês nisso, ensinando vocês nas Escrituras, ensinando vocês através de uma vida também de seus pais que revelam o caráter de Jesus. Alguns dos nossos adolescentes, às vezes, encontram alguma dificuldade porque, às vezes, um dos pais não é evangélico. Quando eu digo evangélico, não uso a expressão da instituição evangélica nos dias de hoje, que nos traz, às vezes, tanta vergonha. Mas como alguém que encarnou o Evangelho de Jesus, mas mesmo assim tem procurado viver com intensidade para o Senhor, e a gente sabe de pessoas que têm se colocado nas mãos de Deus para isso. Fico muito feliz nos últimos dias de estar aqui como pastor da igreja, de ver esses adolescentes com compromisso com Jesus. E esse compromisso eu acho que demanda muito mais do que o ensino nosso pastoral, mas da fidelidade de seus pais ao Senhor e também do apoio que toda a igreja deve continuar dando a vocês. Parabéns pela bênção que vocês são e pela vida devotada a Jesus Cristo, grande amigo, grande companheiro, o Senhor, o Salvador de vocês. Eu queria compartilhar com vocês, com a igreja, sobre o seguinte tema: os grandes privilégios de Cristo para a minha vida. Os grandes privilégios de Cristo para a minha vida. Quando a gente fala de privilégio, a gente fala de uma classe de benefícios muito especiais. Não são todas as pessoas que possuem privilégios. Não é verdade? Você, às vezes, está num ambiente, seja ele de trabalho ou um outro ambiente qualquer, e, às vezes, nem todo grupo tem benefícios que outros possuem. E nós, como membros de uma igreja reformada, uma igreja cristã reformada, portanto, nós sabemos e somos conhecedores da doutrina da eleição. E a doutrina da eleição revela para a gente que nós somos privilegiados por termos sido escolhidos por Jesus. Fomos eleitos em Jesus, Deus nos escolheu, e isso se constitui num grande privilégio para a gente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, a segunda epístola, no capítulo de número 2, segunda aos Tessalonicenses 2, de 13 a 17, nós vamos ler de forma alternada. É um texto já de finalização de Paulo, com palavras de ações de graças e exortações finais à igreja. Depois de esclarecer as dúvidas da igreja sobre os sinais da vinda do Senhor, as duas epístolas tratam basicamente disso.
algumas correções que Paulo queria fazer em relação a algumas ideias e alguns conceitos deturpados sobre vinda do Senhor, sobre o retorno do Senhor. E ele conversa com a igreja e ele vai alertar a igreja sobre a apostasia e sobre a aparição do anticristo. Mas Paulo aqui ele vai agradecer os grandes privilégios da vida em Cristo que aqueles servos de Deus no passado, seus irmãos, podiam contar. E hoje eu gostaria de tentar levar você à compreensão desses privilégios e como você poder desfrutar deles. Então vamos lá, eu iniciei a leitura no verso 13 e lemos juntos no verso de número 17. Diz assim o texto, com toda a nossa atenção e devoção. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra, boa palavra. Senhor, fala mais uma vez conosco. O Espírito do Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão das Tuas santas Escrituras. Esse é o nosso desejo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Primeira questão que nós queremos abordar aqui, como primeiro privilégio, estamos falando de privilégios de Deus para a nossa vida em Cristo Jesus. Se você olhar comigo o texto, você vai perceber que Paulo está falando inicialmente de aquela igreja estar sempre considerando em dar graças a Deus, porque Deus havia escolhido desde o princípio aqueles irmãos para a salvação. Paulo coloca sobre a importância dessa igreja reconhecer que aqueles irmãos estavam desfrutando já da salvação. A salvação, conceito de Paulo, não é algo que apenas se dá como um ato. O Espírito Santo, quando ele vem ao seu encontro e ele produz o arrependimento na vida do pecador, e nós todos aqui pecamos e todos nós fomos destituídos da graça de Deus, fomos destituídos dos grandes privilégios que lá no início, a primeira geração do homem, os nossos primeiros pais perderam por conta de sua rebeldia, por conta de sua desobediência. Ali houve uma ruptura total e uma perda total desses privilégios. Nós precisamos compreender que o fato de agora sermos salvos pela graça em Jesus Cristo nos garante não só a certeza de que somos salvos do pecado, da condenação, da ira e da justiça de Deus, mas essa salvação ela vai ser consolidada no plano da eternidade quando eu e você deixarmos essa vida, e aí estaremos completamente salvos, porque apesar desta salvação, eu e você somos pessoas que temos tendências naturais para continuar pecando. Este privilégio de desfrutarmos dessa salvação, portanto, aqui agora, ela tem nome. É a doutrina da eleição. A Bíblia nos ensina que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia concebido uma maneira de salvar aqueles que se perderiam,
por conta do pecado original. E quando olhamos para Efésios, no capítulo de número 1, Paulo diz assim a partir do versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para isso, então, você vai perceber, segundo o texto, que a eleição se dá em Cristo Jesus. E isso é aplicado ao seu e ao meu coração através da santificação pela fé que o Espírito Santo ele produz na nossa vida. Ora, queridos, essa salvação, ela vai muito além da nossa compreensão de tempo, por isso ela é supratemporal. Antes do tempo existir, é isso que Paulo está dizendo, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia, isso mesmo, o Senhor já havia idealizado um plano para você e para mim. Isso, de fato, é um grande privilégio. A grande questão é como eu e você temos tratado, temos administrado na nossa vida esse grande privilégio de sermos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Esse primeiro privilégio, o privilégio da salvação, que está ligado a essa questão da eleição incondicional, de uma graça irresistível que se apresentou a você e a mim, demonstra que Deus tem a capacidade de conhecer todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. E na teologia de Paulo, a teologia paulina, portanto, na apresentação dessa temática, lá em Romanos capítulo 8, Paulo declara o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceba agora, o apóstolo Pedro vai colaborar e corroborar com essa visão de Paulo, quando ele declara: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, está lá na primeira epístola, logo no início, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, ou seja, consumação do seu sacrifício por nós. E aí ele traz a seguinte saudação: graça e paz lhe sejam multiplicadas. Você pode imaginar isso? Que grande privilégio! Antes mesmo de tudo vir a existir, antes mesmo de você ter vida, Deus já conhecia você e Ele decidiu amar você. Ele viu tudo aquilo que poderia acontecer com você, e Ele simplesmente planejou um plano de amor para a sua vida, um processo redentor para que os seus pecados fossem perdoados, uma maneira pessoal de transformar a sua vida. E isso me leva a imaginar a possibilidade de um pai antever mesmo seu filho e tendo a capacidade de conhecer o seu futuro. O que esse pai faria para tentar descomplicar a caminhada desse filho? Se você, como pai, como mãe, soubesse, tivesse a capacidade de antever situações difíceis, adversas na vida do seu filho, o que você não faria para mudar isso? Queria te chamar a atenção aqui no Salmo 139 agora, não precisa abrir a sua Bíblia, só ouça
a emoção do salmista, o que vai no coração do salmista quando ele pensa nesse privilégio da salvação. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ele está falando de algo que acontece ou está acontecendo antes mesmo dele vir a existir. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Aí a gente percebe que nessa fala do salmista, a gente vai entender que isso nos ajuda a uma compreensão de que é total tolice tentarmos fugir de Deus ou recusar a sua graça, porque ele declara em ato contínuo: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se vou subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama na sepultura, lá estás também. Se eu vou subir com as asas da alva e vou morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então perceba, se de um lado Paulo aqui nesse texto nos apresenta o privilégio, que significa termos um Deus que antes de tudo planejou a nossa maneira abençoada de viver. Por outro, ele tem nos mostrado através desse texto e da sua carta que realmente é uma grande bobagem nós nos rebelarmos contra esse Deus, tentarmos fugir dos seus planos para a nossa vida, tentarmos tomar um atalho qualquer que seja fruto da elaboração do nosso próprio plano de tentar estabelecer o controle sobre a nossa existência. Vamos perceber aqui que a melhor coisa a fazer nessa noite, ao longo da nossa vida, é dizer como os nossos adolescentes estão dizendo, porque eles não estão aqui nessa noite para dizer obrigado simplesmente pela UPA existir, por esse 8º ano de reorganização. Não, estão dizendo: Senhor, muito obrigado, porque temos o privilégio de fazermos parte da tua igreja, de termos tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque esse é o teu plano para a minha vida. Mas, em segundo lugar, nós vamos falar sobre um outro grande privilégio, que é a vocação. Se o primeiro é a salvação, o segundo é a vocação. Você e eu não fomos salvos sem um propósito. Na inteligência de Deus, Ele nos salvou com um propósito. Ele nos chamou, Ele nos vocacionou. Para quê? Veja que a partir do verso de número 14, aí do texto de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo declara o seguinte: Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarmos posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, o segundo privilégio que Paulo vai enfatizar aqui é, para aqueles novos crentes lá em Tessalônica, é a vocação. O Senhor não somente elegeu aquela gente, o Senhor não somente elegeu você, como o texto bíblico comprova, mas Ele chamou você para uma grande missão. E aí, nós vamos ver que quem nos chama, quem nos convoca para essa grande missão, é esse amor gracioso de Deus. Ele foi aonde nós estávamos, Ele foi ao nosso encontro. Você estava juntamente comigo, estávamos decaídos, estávamos completamente tomados pelo nosso pecado, estávamos ensandecidos, mesmo que não tenhamos consciência disso, estávamos completamente afastados de Deus, éramos inimigos de Deus, segundo o Evangelho que Paulo apresenta para a gente. Nós estávamos em pé de total inimizade com Deus, e aí Ele vai aonde estávamos, não fomos nós que o buscamos. A palavra de Deus é clara, Jesus ensina isso, Ele diz que Ele nos amou primeiro, não fomos nós que deliberadamente desejamos amá-lo. A grande questão é que nós estávamos completamente divorciados de Deus, eu e você, estávamos completamente longe de qualquer possibilidade de salvação, estávamos completamente longe de qualquer possibilidade de sermos chamados por Ele, porque nós não o chamamos, Ele nos chamou. Ele tomou deliberadamente a iniciativa de ir até onde estávamos, no poço de nossa perdição. E para que Ele nos chamou?
Você já parou para pensar nisso? Segundo as Escrituras nos revelam aqui, ele nos chamou para a fé. Pois a fé, segundo Efésios capítulo 2, verso 8, declara, é um dom de Deus. Está lá no texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós fomos chamados para vivermos a fé em Jesus Cristo. E essa fé deve nos levar, num outro momento, à nossa santificação. Como você tem disposto a sua vida diante de Deus, para que Deus administre, porque quem nos santifica é o Espírito Santo, qualquer esforço nosso de tentar mudar o curso da nossa vida é completamente vão. Essa santificação nos é dada pela ação do Espírito Santo, e isso vai gerar em nós um outro instante. Deus nos chamou também para vivermos um grande compromisso com Ele. Vivermos responsavelmente com Ele. Isso é um pacto para toda a vida, tá, gente? É um pacto até a morte. Isso é coisa séria. Existem pessoas que afirmam que fizeram um pacto com Deus, que possuem uma aliança com Deus. Nenhum de nós possui aliança com Deus se essa aliança não for intermediada por Jesus. O homem não tem poder para fazer alianças com Deus, e Deus não faz aliança com o homem. Porque todas as vezes, desde o pacto adâmico, passando pelo pacto noético, passando pelo pacto abraâmico e por aí fora vai, o homem sempre deixou de cumprir a parte que deveria ser feita. Por isso é que Deus, em Jesus Cristo, faz uma aliança com a gente, porque a aliança Ele tem com Jesus. E nós somos inseridos por Jesus nesse pacto da graça. Então, todas essas coisas são o Evangelho, vão se constituir no Evangelho. É isso que Paulo diz, e essa é a boa notícia que Deus anuncia até nós. E aí vem a questão, você tem consciência do seu chamado por Deus e para Deus? Você tem não só desfrutado desse privilégio, mas você tem valorizado esse privilégio na sua vida? Terceiro e último lugar, grande privilégio é a graça. E Paulo destaca isso nos versos 16 e 17 desse capítulo 2, quando ele diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos chamou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Terceiro privilégio, esse amor que eu e você não merecemos. Esse amor que deve constranger a gente a olhar cada dia para a nossa história e ver de forma sincera e de forma prática se somos espelho daquilo que o Senhor Jesus tem realizado na nossa vida. Esta graça que nos permite experimentar a consolação de Deus, essa graça que vai tomando forma em meio às nossas lutas no dia a dia, essa graça que nos faz enxergar o quão pecador eu sou, essa graça que me faz enxergar a luz de um amor que vai obscurecer a minha forma de querer viver uma carreira solo, independente de Deus, quando muitas vezes eu dou lugar às minhas vaidades, dou lugar ao meu orgulho, e como Paulo, certa vez, ainda quando Saulo cai do cavalo, literalmente por conta da luz que é Jesus que brilha e rebrilha para ele na estrada para Damasco, na caminhada dessa vida, muitas vezes precisamos cair do nosso cavalo. Essa graça que vai construindo na sua vida uma esperança que não é uma esperança utópica. É uma graça que constrói em nós o caráter de Deus para uma vida abundante. Queridos, a graça é o poder de Deus agindo na nossa vida. Como você tem reagido a esse grande privilégio? Será que os dias que temos vivido e os dias que ainda virão vão ser dias que vão acumular momentos de frustração, de decepção, porque
simplesmente temos deixado de olhar com responsabilidade para esse grande privilégio que nos é dado dia a dia? Paulo já falava sobre isso. Será que devemos continuar pecando porque temos a graça de Deus confiada a nós? Porque se eu peco, eu posso pedir perdão ali e está tudo resolvido? Haveremos, pois, de pecar mais? De forma alguma, diz Paulo. Precisamos, constrangidos, valorizar a obra da graça do Senhor na nossa vida. A graça, na verdade, é o que nos permite desfrutar desse grande e delicioso sabor da fé. É viver a vida cada dia pautada numa dependência de Cristo Jesus, e você na caminhada, mesmo em meio à possibilidade do tropeço, mesmo em meio à possibilidade do fracasso, você saber que você tem se esforçado, não para ser salvo porque você já o é, mas salvo para responder a esse chamado de forma responsável e valorizar esta obra da graça de Deus na sua vida. Sem a graça de Deus, diz Charles Chesterton, sem a graça de Deus a vida não tem graça. A gente vai viver debaixo de uma sensação enganosa de que temos satisfeito a justiça de Deus. Eu concluo dizendo que o Senhor nos dá esses 3 privilégios e nós precisamos aproveitá-los. Primeiro, a salvação, que produz em nós a eleição, o plano da eleição. Segundo, o nosso chamado para sermos seu povo. E terceiro, a graça de realmente vivermos a vida em Cristo Jesus, que vai dar sabor à nossa vida. E aí eu termino perguntando a você, o que você, ou como você tem reagido a essa realidade? Vamos orar. Fale com Deus. Se coloque diante dele durante alguns instantes e, diante do que você ouviu, se expresse diante dele. Senhor, são tantos os teus privilégios concedidos a nós, que aqui, nesta noite, seremos completamente incapazes de dimensioná-los. Vão muito para além da nossa compreensão, mas, à luz do texto, da tua completa e totalmente suficiente, inerrante palavra, nós compreendemos aqui 3 coisas importantes para a nossa caminhada e para a nossa consciência cristã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da nossa eleição para a salvação. Que possamos viver dia após dia honrando a Tua escolha por nós. Obrigado, Senhor, porque fomos chamados, vocacionados para sermos Seu povo, muito mais do que congregarmos numa instituição chamada igreja. Que sejamos, de fato, membros da igreja que não se vê, da igreja invisível, da igreja que só o Senhor vê o coração.
porque sabemos que muitos se dizem cristãos, têm os seus nomes assentados no hall de membros das igrejas que se nomeiam igrejas cristãs. Essa é uma igreja visível. Mas, ó Deus, que possamos honrar o Teu chamado e levarmos cativo no nosso coração, ali, junto do nosso coração, essa certeza de fato que temos honrado esse chamado e fazemos parte da igreja invisível, que é muito mais importante do que simplesmente sermos vistos pelos homens ou por nós mesmos. Ó Deus, que possamos viver de forma agradecida essa graça que dá sentido e dá sabor à nossa vida. Que possamos jamais manipular, entre aspas, a Tua graça. Usar da Tua graça como artifício para que continuemos a pecar e para que vivamos uma vida irresponsavelmente ao sabor do curso da nossa própria vontade. Nosso coração é enganoso. E se o Senhor não trabalhar de forma a transformar o nosso coração, não chegaremos a lugar absolutamente algum. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não permitirá, em nome de Jesus, que esses privilégios passem desapercebidos pela nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem consolado, nos tem confortado pela Sua palavra e que o Espírito Santo nos ajude a lembrar sempre disso, para que não desperdicemos a vida maravilhosa que temos desfrutado e vamos continuar a desfrutar na pessoa meiga, amorosa, poderosa, daquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus, o grande alvo da nossa caminhada. Oramos agradecidos em nome e para a glória dele. Amém e amém.